Então agora na terceira parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 12, ainda dentro do tema O Duelo, mensagem psicografada por Santo Agostinho em Paris em 1862, falando sobre o duelo. E ele diz o seguinte: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova da coragem física de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. A gente não leu sobre o duelo da última vez? Sim, mas são vários itens. Né? São vários itens. O outro foi o Bispo Adolfo de Argel. Tá? Esse agora é Santo Agostinho. Inclusive é bom isso, para a gente ver inclusive as diversas visões também, né? São diversas visões do mesmo ponto, do mesmo tema. Então ele diz assim, o Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? Se a gente lembrar que quando nós estudamos essa frase de Jesus, a gente inclusive abordou o fato de que ele não estava se referindo necessariamente à face física, né? Você bateu aqui, bate aqui, mas ao fato de que alguém veio com a face da ignorância e você responde com a face da sabedoria, né? Ainda que para isso você tenha que usar a força pode ser usada por sabedoria, né? Isso, a gente também não pode cair nessa armadilha, né, de que sabedoria, espiritualidade é sempre estar dizendo amém a tudo. Não é isso, né? É sempre estar agindo a partir de um ponto de vista lúcido, o que é melhor fazer, né? Então, se a gente lembrar disso, nós vamos ver que realmente, como o Santo Agostinho está afirmando, o duelista é um covarde, né? Porque ele não tem a coragem de responder de uma maneira mais elevada. Ele entrou, ele se deixou arrastar pela vibração do seu agressor. Ele entrou na mesma faixa vibratória. Ele está sendo tão, do ponto de vista espiritual, ele está sendo tão indigno quanto o seu agressor, porque o que dá dignidade ou indignidade espiritualmente falando é a frequência vibratória. Em que frequência vibratória nós estamos operando? Né? Uma mais elevada ou uma menos elevada? Superior ou inferior? Né? E por isso, Santo Agostinho segue dizendo: o Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Aquele que agir raivosamente vai ser vítima da raiva, né? Aquele que agir invejosamente vai ser vítima da inveja. Aquele que agir gananciosamente vai ser vítima da ganância. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo à primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Quer dizer, que mérito há em eu reagir impulsivamente? Eu não tenho nenhum mínimo de lucidez para avaliar a qualidade das minhas ações, simplesmente me entrego, me deixo arrastar por uma correnteza, né, de energia negativa que brota no meu interior e que eu deveria estar aprimorando, refinando, mas não, eu simplesmente me entrego a ela, deixo que ela se torne um verdadeiro mar de lama no meu interior, entendem? É isso que ele está falando. Isso não há coragem alguma nisso, muito pelo contrário, né? Há uma fuga, exatamente, uma fuga do encontro com si mesmo, perfeitamente, uma fuga do encontro com si mesmo. Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Né? Porque Caim matou Abel, né? Então ele está citando esse exemplo. Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Então aqui, a gente pode inclusive interpretar isso aqui como uma linguagem metafórica. Salvar diante dos homens significa nos deixar levar pelos conceitos pequenos e mesquinhos dessa nossa mente comum, né? Que acha que a honra, aqui para ser bem radical, como a mensagem está dizendo, tem que ser lavada com sangue, né? E salvá-la diante de Deus seria justamente superar esses impulsos violentos, né? Insensatos, né?
que vão contribuir só para aumentar os obstáculos no nosso caminho espiritual. Isso é que seria salvar diante de Deus, né? Vocês reparem que os espíritos estão sempre falando de quê? Aspectos da nossa mente. A que aspectos da nossa mente nós estamos nos conectando? E quando nós nos conectamos a aspectos negativos da nossa mente, espíritos do plano espiritual que também estão negativamente conectados vão se tornar ali nossos obsessores. Nós estamos abrindo uma porta para eles. E não só abrindo, estamos convidando. Ó, vem cá, pessoal. Né? Vocês gostam de duelo? Aqui, ó, vamos ver a gente sangrar aqui agora. Eu posso não estar falando isso conscientemente, mas energeticamente esse é o meu diálogo. Nós temos que ter consciência disso. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Se Jesus fosse usar essa medida, ia ser, né, não ia ser, nem os 11 bilhões de litros aí de uma barragem de minério cheia de sangue não lavaria a injustiça que cometeram contra ele, né? Eu acho interessante esses raciocínios, que mostram assim o quão absurdos são essas reações, né? O quão irracionais elas são. Não, somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregaste no madeiro infamante, mas ainda no meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? Aí ele já está clamando aqui o exemplo de Jesus, né? Ele não só não pediu reparação, ele ainda pediu perdão para os agressores. Perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele mostrou realmente como é que se faz, como é que se oferece a outra face. Eles estão com a face da ignorância e eu estou mostrando para eles a face da sabedoria. Por quê? Por compaixão, né? Compaixão pelos sofrimentos humanos. O último grito do Cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão, né? Inclusive, tem uns ensinamentos de Buda, onde ele chama-se Meditação do Amor Universal, onde um trecho ele diz assim, não se apaga o ódio com ódio, não tem como, né? A gente está vendo isso, inclusive, hoje no nosso mundo, em nível internacional, né? Vamos pegar essa briga entre muçulmanos, né, e ocidentais, sobretudo americanos, né? Então, um agride lá, o outro vem, agride aqui, aquilo se acirra e as agressões se multiplicam, né? Por quê? Porque não se apaga ódio com ódio, né? O Lama Santa, inclusive, ele tem dito, enquanto um dos lados não brotar um mínimo de lucidez em um dos lados, isso aí vai só ficando pior, né? Porque é jogando gasolina no fogo, né? O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio, né? Ou seja, aqui ele está colocando o orgulho exatamente como esse elemento, esse veneno mental que faz com que a gente se julgue não merecedor daquilo que acontece na nossa vida, porque aqui é o caso do duelo, né? O sujeito foi ofendido, agredido em algum ponto, ele acha que ele não merece aquilo, ele desafia o seu oponente para o duelo, né? E aqui a gente está falando de duelo, mas nós fazemos isso em outro nível também aqui na nossa sociedade. Não existe mais duelo, mas existem outros tipos, né, de embates, né? Inclusive duelos verbais, então, são muito comuns, né? E isso ocorre por quê? Porque o orgulho faz a gente não perceber que existe uma lei perfeita de causa e efeito, que tudo que acontece na nossa vida tem alguma correlação com nossas estruturas kármicas. Por isso, ao invés da gente reagir impulsivamente a agressões e ofensas, nós deveríamos fazer uma introspecção e perceber, bom, peraí, por que eu estou me sentindo ofendido? Esse é o ponto mais importante. Por quê? Ainda que o outro tenha me ofendido, o grande problema não é ele ter me ofendido, o grande problema é se isso me desequilibra. Porque se não me desequilibra, se eu sou um ser lúcido, eu vou saber dar uma resposta, né? Não uma resposta à altura, porque a altura não é espiritual. O espiritual é uma resposta muito mais elevada, ainda que ela possa ser até dura e firme, mas não raivosa. Mas não porque eu me desestabilizei. A minha estabilidade tem que estar mantida. Esse é o controle de qualidade da minha reação, né? Aquilo que no budismo eles chamam de compaixão irada,
Por exemplo, quando Jesus entrou lá no templo e derrubou as barraquinhas porque os vendedores estavam profanando o templo, né? Ele não estava com raiva, ele não estava descontrolado, né? Ele estava, na verdade, manifestando esse aspecto da compaixão irada, ou seja, ele não queria que aqueles seres criassem ainda mais karma, seres que não sabiam respeitar nem lugares sagrados. Não porque Jesus achasse que tivesse lugares sagrados e outros que não são sagrados, mas porque para eles que tinham essa concepção, se até ali eles praticavam ganância, imagina fora dali, eles iam gerar mais karma e mais karma negativo. E Jesus foi lá para evitar isso, mas despido de qualquer tipo de desequilíbrio, de qualquer raiva. Ele não estava com raiva dos seres, muito pelo contrário, né? Estava compadecido. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Esse é o ponto que ele também está questionando. Nós não temos esse direito. Não, ele não deu esse direito, senão a natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista está marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Né? Então vocês vejam que Santo Agostinho aqui, inclusive, ele é bem duro com os duelistas, né? Colocando ao nível do suicida, que é um sofrimento dos mais acerbos que a gente pode ver do ponto de vista espiritual, as consequências do suicídio. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão, raca, quando a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Né? Então, na verdade, essa dureza de Santo Agostinho aqui também, ela se deve ao fato de que uma das coisas que mais geram karma negativo é a gente tirar a vida dos outros seres. Né? Porque a vida, como Santo Agostinho esclareceu aqui, ela é um dom de Deus, ou seja, nós encarnamos, né, para termos uma oportunidade de evolução, e não compete a nenhum de nós aqui arbitrar quando que essa vida deve terminar. O Espiritismo, a doutrina espírita, inclusive, condena até mesmo a pena de morte dos criminosos. Né? Nós podemos até encarcerá-los, né? Podemos tirá-los do convívio social, porque apresentam perigo para a sociedade, mas também o Espiritismo diz, deveríamos fazê-lo com compaixão, ou seja, buscando dar a eles todas as oportunidades para, caso eles se empenhem, poderem se ressocializar. E nós não fazemos isso também. Isso também é um karma coletivo que a gente vai gerando. Né? A gente vai tratando os seres que cometeram crimes de uma maneira cruel. Na verdade, cruel. Né? Hoje, essa semana mesmo, eu vi aqui na Papuda, estava tendo um surto de um problema de pele, que eu esqueci o nome agora, e aí o Ministério Público foi lá, né, ver a questão dos direitos humanos e tal. Aí, por exemplo, tem presos que estão doentes, com uma doença super contagiosa, que estão na mesma cela de outros usando o mesmo sabonete, porque só dão um sabonete para eles, né? Sendo que o cara está com uma doença de pele. Então, isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? Não é o fato deles terem cometido atrocidades, né, ainda que tenham cometido, que justifica esse tipo de comportamento. A sociedade, ela tem que ser um farol para os seus cidadãos, né? Onde eles estiverem, farol em que sentido? Ela tem que educá-los. Na escola, né? Na rua, em todos os ambientes sociais, ela tem que oferecer aos cidadãos oportunidades de se educarem. Se eles não se educarem, responsabilidade deles, né? Mas seja onde eles estiverem, eles devem ser tratados, no mínimo, com humanidade e com compaixão. Eu acho até que esse ensinamento amai os vossos inimigos, que nós estamos estudando aqui no capítulo 12, se aplica coletivamente, né? A sociedade deveria amar os inimigos dela, os supostos inimigos dela, né? E também fazer uma autocrítica. Até onde eu não estou colaborando para que o número desses, né, eu sociedade, não estou colaborando para que o número desses seres que cometem crimes aumente. Porque também há uma parcela, né, de responsabilidade social que deveria ser assumida e infelizmente não é.